de 8 não existe mais. Essa 8 gostou? Essa 8 foi Você não gostou? Eu também achei linda. Eu achei linda, não tem mais. Então, explicando, de 8 não tem mais. Só de 10. Boa noite. Vamos acalmar os nossos corações. Tá todo mundo tão agitado, né? Tá todo mundo animado hoje. Bom, se vocês estiverem tão animados quanto eu, glória a Deus por isso, porque olha, nós estamos hoje no nosso terceiro dia, né? Começamos domingo, eu assisti pela internet porque eu estava com as crianças. Ontem, como eu falei para a Ju, eu tive que sair daqui à base de morfina, né? Porque Deus deu um monte assim, e confortou, né? Exortou e confortou, exortou e confortou. E hoje vamos ver, né? O que Deus vai trazer para a gente aqui. Não só hoje, como todos os dias, né, gente? Eu tenho certeza que a gente vai finalizar essa semana transformados, mudados e cheios do Espírito Santo, porque o que Deus tem para nós essa semana não é pouco, não. E hoje eu vim para cá pensando exatamente isso. Quem está aqui hoje eu não sei. A cadeira que está vazia, que poderia estar cheia, eu também não sei. Mas eu estou aqui. E eu sou muito importante para Deus, por isso que eu estou aqui. Eu sou muito importante para Deus, Ele me trouxe aqui porque Ele quer falar comigo. E eu estou aqui porque eu quero ouvir a Deus. Então, glória a Deus por isso. E se alguém acha que também é importante para Deus, pode dizer amém. Amém. Então, todo mundo é. Então, Deus tem mensagem aqui para todo mundo. Eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 55 de Isaías. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque é só um começo aqui do que Deus tem para a gente. É só para que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Deus. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Nessa noite eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor tenha toda a liberdade, Pai, toda a liberdade de falar aos nossos corações, Senhor. Paizinho, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nesta noite, meu Pai. Nós sabemos que não é fácil, que a luta aí fora está muito grande, meu Pai, que motivos que nos impeçam de estar aqui são muitos, Senhor, são milhares, Pai. E ainda assim, nós conseguimos, Senhor, nos transpor a todas as dificuldades de estarmos aqui hoje, Pai. Porque nós queremos te ouvir, meu Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem. Nós queremos, Pai, clamar por sabedoria e por entendimento, Deus. Nós queremos te pedir, meu Pai, venha até nós nessa noite, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós queremos sair daqui transformados mais uma vez, Senhor. De pouquinho em pouquinho, Senhor. Nós queremos ser mudados e transformados por Ti. Pai amado, abra, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, aquebranta o nosso coração, meu Pai. Senhor, impeça que toda distração, Senhor, possa vir até nós. Nós não queremos ser distraídos por barulho, por criança, por nada, Senhor, por pensamentos, por confusões, por indecisões. Nós não queremos, meu Pai, ser atrapalhados. Senhor, nós queremos te dedicar, Pai, um louvor puro, um louvor santo. Nós queremos que o Senhor receba o nosso louvor, Senhor. E nós queremos que o Senhor traga a Tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Entra.
Ocupa, Senhor, cada lugar aqui. Ocupa cada cadeira, cada espaço, Senhor. Preenche esse lugar. Pai amado, não tem um lugar vazio aqui, Senhor. Ele está totalmente preenchido, Pai, por corações que querem mais de Ti, Senhor Deus. E pelo Teu Espírito Santo, que quer nos dar mais e mais de Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esta noite. Muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, pelo pastor Rogério estar aqui conosco. Muito obrigada, meu Pai, pelo pastor Marcos, pela pastora Juliana, que tomaram essa decisão, essa iniciativa, Senhor, de nos trazer essa semana abençoada. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor permite todas as coisas, Pai, que venham agradar-te a Ti, Senhor Deus, que venha agradar o Teu reino, que venha trazer o Teu reino aqui, Senhor Deus. Muito obrigada, meu Pai. Fala aos nossos corações e receba o nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Vamos levantar e vamos louvar. Amém. Gente, vocês sabem que quando a Deus primeiro começou, a gente tinha um grupo de louvor, de jovens, e o louvor era bom. E a gente ia por esse louvor e aos poucos esses jovens foram se dispersando e a gente foi ficando... Não, na verdade antes Deus incomodou o nosso coração por alguns motivos, que era para a gente começar a fazer louvor de playback. E aos poucos esses jovens foram saindo e a gente ficou muito tempo no playback. E foi interessante porque a Deus primeiro aprendeu a adorar em qualquer circunstância. E agora a gente está tendo de novo um louvor que está ficando bacana, a gente está com bateria, a gente está... Né, Deus está dando essas coisas de novo para a gente. Só que durante a semana, hoje eu estava agora sentada e pensando, hoje a gente está com um violão, a gente está com um pandeirinho, a gente está com algumas vozes aqui, mas a nossa adoração não pode ser menos. Pelo contrário. Porque na verdade a adoração... A gente sempre falou isso para vocês. Quem está aqui na frente é só canal. Ai de nós. Ai de nós. Então, gente, presta atenção nisso. É como se tivesse você no seu quarto com Deus. Sabe quando você está dentro do carro, aquele dia que você está cantando, que você está colocando todo o seu pulmão para fora, daí você olha para o lado e tem um cara te olhando com aquela cara assim, do tipo, esta pessoa está com problemas? Então, é isso. Adora o teu pai, adora o teu pai. A gente foi feito para isso, a gente foi feito para adorá-lo. Então, assim, nada pode calar a gente. Nem se fosse a capela aqui, com meia dúzia de bêbado aqui na frente. Assim, a adoração tem que acontecer. Amém? A palavra de Deus diz em Gênesis, no 1º capítulo, que Deus criou todas as coisas. Ele criou a terra, o mar... E Ele foi criando todas as coisas através da palavra. Através da palavra Ele criou todas as coisas, inclusive a nós. Ele nos chamou à existência. Ele disse, haja Samuel. Ele disse, haja Priscila, haja Rogério. Ele chamou tudo à existência. E hoje, através da palavra que nós temos em nós, o som dele que está dentro de nós, eu queria te convidar a fazer essa oração, a proclamar isso, chamando que ele venha ser o nosso universo, que ele seja o nosso universo por completo, que verdadeiramente isso seja uma oração, não somente uma música, mas uma oração do teu coração para o Pai. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos,
Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Glória ao teu nome, nós Jesus. te adoramos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós queremos declarar o nosso amor por ti, Jesus. Queremos declarar com essa canção que o Senhor é o nosso Salvador. Nós queremos declarar que outro como tu não há. Nós alegramos o nosso coração nesta noite e oferecemos a ti a nossa adoração. Adoração que chegue ao teu trono, que chegue ao teu coração. Uma adoração que quebrante o teu coração e o Senhor sinta o quanto o Senhor é amado por nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és um Deus que nos sonda. Tu és um Deus que nos conhece. Pedimos para que o Senhor faça isso agora. E vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da vida eterna. O caminho que te leva, que leva até a tua presença. Quebranta o nosso coração. Nós não sabemos nem nos arrepender. Precisamos totalmente de ti. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, entramos hoje no nosso terceiro dia de paz e provisão, um dia de muita alegria. Eu fiquei feliz aqui de ver o grupo de Ibiúna. A célula de Ibiúna está aqui hoje, não é verdade? Olha, eu vou te falar, viu? Dá para honrar essas pessoas pelo compromisso de vocês. Eu sei que a célula em Ibiúna está crescendo. Nós temos ouvido excelentes relatórios de vocês. Graças a Deus, Vivi e Bruno
são instrumentos de Deus ali e podem abençoar vocês com a palavra que Deus tem colocado no coração deles. E às vezes as pessoas estão tão perto e não fazem este esforço que vocês fizeram. Eu quero honrá-los, viu? Agradecer a Deus pela vida de vocês, pela distância, né? Ainda mais no dia de semana, que a gente sabe que tanto de São Paulo para cá também é muito difícil, não é fácil, né? Vir nesses dias, mas vocês estão aqui. E já que estão aqui, já que estamos aqui, nós vamos receber tudo que Deus tem para nós. Amém? Tudo que Deus tem para nós. Eu estou assim com meu coração cheio. Desde domingo a gente está sendo preenchido com uma palavra gostosa a cada noite. De manhã, domingo e ontem à noite. E hoje com certeza nós seremos também abençoados. Nós temos hoje o pastor Rogério Pelépica, né? Na língua estranha não, é o último nome dele. Tá? Rogério é um pastor amigo meu. Muitas quintas-feiras ele é o meu conselheiro, o meu discipulador. Muitas quintas-feiras nós tomamos um cafezinho ali numa padaria aqui em Barueri, e é um homem de Deus. Ele deixou hoje uma reuniãozinha com 400 e quantas células que vocês têm agora? 475 células. Então 475 líderes e colíderes estariam nessa reunião, quase igual a gente, né, Tati? Amém? Daqui a uns anos? Daqui a alguns anos, tá? Mas ele deixou aquela reunião para estar aqui conosco. Ele nos vem ministrar com uma palavra de ousadia, com uma palavra de fé, com uma palavra que vai transformar tanto a minha vida quanto a sua. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Vem aqui, pastor, tem toda a liberdade. Amigo de muitos anos, querido. Marcos já me apresentou, mas queria falar um pouquinho mais. Ele falou do meu sobrenome, que é estranho, e é mesmo, né? Eu também achava e acho ainda. Mas, até esses dias conheci um pessoal de Jundiaí que está vindo na nossa igreja, Mokovski. Eu falei, esse é mais estranho que o meu ainda, né? Queridos, eu tenho 52 anos, sou casado com a minha esposa há 31 anos, vamos fazer agora em dezembro, 31 anos de casados, temos 2 filhos, a Marília casou tem 2 anos e meio, que é a nossa caçula, e tem o Felipe, né, é um filhão nosso que está solteiro ainda, né, se você tem alguma filha, na faixa da idade dele, né, bonito, o Marcos pode comprovar, eu sei que ele é homem, não vai comprovar, a Juliana pode falar, né, Juliana? Bonito, ministra no louvor, e é um homem de Deus, fala 4 idiomas. Vou parar por aqui, porque aí senão vai aumentar muito o dote que vocês vão ter que pagar. Amém. Mas, queridos, o Marcos falou uma coisa a respeito das nossas células. 475 células é o que nós temos hoje. Porém, nós começamos há 12 anos atrás, com um grupo de 40 pessoas. Nós saímos de uma igreja chamada IEFA. Essa igreja houve aí uma cisão, nós não quisemos ficar nem com um lado, nem com o outro, e foi um momento difícil, e nós começamos a nos reunir num grupo de 40 pessoas, não sei se chegava a 40 não. E esse grupo foi crescendo, e hoje a igreja, nós temos aí 3.300, 3.500 pessoas que frequentam os cultos. E tem mais umas 500, 600 que elas frequentam as nossas células e não frequentam os cultos, às vezes pela distância. A gente tenta encaixar. Mas quero dizer que a gente precisa sonhar, desejar. Quando a gente sonha, aquilo que parece impossível se torna possível quando nós sonhamos, não é? Precisamos sonhar. O sonhar é que leva, que nos dá vida, que nos leva, sabe, a continuar buscando mais e mais. Amém? Eu queria orar, eu queria que você curvasse sua cabeça por um instante. Jesus, muito obrigado, Pai, por todos que estão aqui. Eu te peço que não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito a falar, Pai. Vem, faz a tua parte, Senhor. Faz o seu sobrenatural
Eis-me aqui à tua disposição, Senhor. Desfaz todas as obras do maligno, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, reina neste lugar. Amém. Amém. Queridos, antes até da gente entrar na palavra, é interessante, eu gosto de falar muito sobre o poder da palavra. Não é o que eu vou ministrar hoje, mas se eu pedisse, repitam após mim, né? Eu sou um fracassado, um derrotado, mais do que infeliz. Vocês repetiriam essa palavra após mim? Por quê? Porque vocês sabem o poder das palavras. O impacto que tem as palavras que saem da nossa boca. A Bíblia fala aqui, a palavra que sai da nossa boca tem poder de vida, morte, bênção e maldição. Mas se eu pedisse para você repetir agora após mim: Senhor Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você repetiria isso? Repetiria isso? Feche os teus olhos. Você sabe a dimensão dessa palavra que você vai repetir agora? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Repita mais uma vez: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. Amém, queridos. Vira para a pessoa que está do teu lado aí e diga: ei, você está aí? Por que eu... Está aí? Amém. Durante muitos anos, eu frequentei a igreja, estando sentado aí, mas a minha cabeça estava em Ilhabela, que eu sempre amei, no banco onde eu trabalhei durante 32 anos, nos problemas. Fisicamente eu estava aí, espiritualmente eu não estava aí. Estava presente de corpo, mas não estava presente. Então eu deixei muitos anos passar da minha vida sem ouvir e o ouvir da palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fique com o teu ouvido atento para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer nesse momento. Amém, queridos? E fica de pé, por favor, por um instante. Vira para uma pessoa que está do teu lado aí. Dá uma olhada para os pés dela. Dá uma olhada para os pés. Aí fala assim: eu estou vendo que os teus pés estão grudados aqui na terra. Você precisa desgrudar para poder subir mais alto. Você entendeu o que eu quis dizer? Amém. Pode sentar, pode sentar. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas eu gosto sempre de citar que o que atrai a presença de Deus, um dos motivos que atrai a presença de Deus, são corações desejosos da presença dele, da palavra dele. É interessante nós notarmos na palavra de Deus de que Jesus, ele foi em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, porém era conhecido como Jesus de Nazaré. Por quê? Porque cresceu sua infância, passou a sua juventude, tudo em Nazaré. Então ele passou a ser conhecido como Jesus de Nazaré. E fala que quando ele começou a operar sinais, prodígios, maravilhas, curas e milagres, ele chegou lá em Nazaré e fala que não é que ele não quis, a Bíblia fala que ele não pôde operar muitos sinais, prodígios, maravilhas e curas. Sabe por quê? Porque havia no coração das pessoas que conheciam Jesus preconceito, barreiras. Não havia no coração deles expectativa. Ah, esse aí é Jesus. Eu brinquei com ele. Ah, o pai dele fez a mesa lá de casa, a cadeira, o carpinteiro José, foi ele que fez. Então não havia expectativa. Então Jesus não diz que ele não quis, diz que ele não pôde fazer por causa dos corações das pessoas. Como está o teu coração agora? Mas do lado, na cidade vizinha, Betânia, Jesus, com todo respeito, ali dava um banho. Aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, curas, sinais. Por quê? Porque o coração estava desejoso de receber mais de Deus. Como está o teu coração agora? Desejoso de mais de Deus? Ou você está com a sua mente lá, naquele lugar, naquele outro, naqueles problemas? Onde está o teu coração agora? Amém?
Queridos, eu posso dizer que eu estou vivendo o melhor assim, do tempo da minha vida na igreja, como assim eu nunca vivi. Uma área que eu amo demais, 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 é a área do sobrenatural de Deus. É algo que sempre me atraiu. Eu fui católico não praticante, depois comecei a me enveredar no espiritismo, justamente querendo buscar o sobrenatural de Deus. Depois do espiritismo eu me aprofundei um pouquinho mais, cheguei a frequentar um pouquinho, não muito, mas a mesa branca. E depois ali eu acabei me convertendo. Mas sempre um desejo muito grande pelo sobrenatural de Deus. E meu sonho sempre foi ver as pessoas sendo tocadas por Deus. Meu desejo sempre foi ver as pessoas sendo curadas por Deus. E meu sonho tem sido assim realizado em cada culto que eu tenho ministrado. Eu no começo, quando eu orava pelas pessoas por enfermidades, milagres, e eu pedia para que todos viessem na frente, então eu ia com o microfone, ministrando, colocando a mão na cabeça de cada um e tal, sabe? E Deus operava, sim, Deus opera. Depois a igreja foi crescendo, 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 e já não dava nem mais para a gente passar no meio das pessoas para impor as mãos, para orar. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, e ele falou assim, mas como Jesus fazia? Eu falei, aquela multidão de 10 mil pessoas, 12 mil, 15 mil, Jesus não ia um por um. E aí Deus começou a falar comigo de que Ele vai passeando no nosso meio e tocando as pessoas. Independente de qual seja o tema da palavra, o assunto da palavra. E de uns 4 meses para cá eu comecei a dizer, eu não vou orar mais, a menos que o Espírito Santo me dê esta orientação. Do contrário, eu não vou impor as mãos mais, não vou chamar vocês mais aqui na frente. Durante a palavra vocês vão começar a ser curados. Vocês vão ser tocados pelo Espírito Santo. Pessoas endemoniadas vão se manifestar, não para minha glória, para a glória do homem, não porque eu estou falando, porque ela precisa de libertação. E de uns 4 meses para cá, é isso que tem acontecido, queridos. Domingo retrasado, eu estava ministrando, todos os cultos caíram pessoas endemoniadas. Todos. Os 3 cultos, nós temos 3 cultos, 9, 5 e às 7 da noite. Os 3 cultos. Os 3 cultos nós tivemos pessoas sendo curadas. Um rapaz que tinha um tumor há 5 anos, ele disse que estava com a cirurgia marcada, ninguém tocou em mim, falou, o pastor simplesmente com cirurgia marcada sumiu. Teve um outro que com dor nas pernas, uma outra com dor nas pernas há anos, Deus foi curando. Uma mulher com câncer, não sei que região aqui ainda, quem veio me contar hoje, eu fiquei sabendo disso, que durante o culto ela ia numa igreja do outro lado da rua, resolveu entrar na nossa igreja, ouviu aquela palavra e disse que ela começou a sentir queimar. Quando ela chegou em casa, só deu tempo de chegar em casa, disse que ela jorrava sangue por baixo e ela viu a bola o tumor caindo. Ela ainda vai fazer o exame, ainda para comprovar isso, né? E vi também uma mulher com depressão, no canto assim, caindo, de repente eu falei, não, ela foi tocada pelo Espírito. Ela falou, entrei aqui com desejo de morrer e saí daqui, parece não, Deus tirou de mim, eu não sinto mais nada. Então eu tenho vivido isso, queridos, ultimamente, durante a ministração da palavra. Deus vai operando, sabe, não preciso impor as mãos sobre ninguém, vai acontecendo, mas se o teu coração estiver buscando, sabe, o toque de Deus, Deus toca, amém? Eu estou falando isso, não é para me exaltar, não, Marcos me conhece, sabe disso, mas é para que você receba, não precisa o homem te tocar. Se a palavra entrar em você, você recebe, pode ter certeza disso. Kenneth Reagan, já falecido, e ele tem um testemunho tremendo. Ele tinha uns 15 ou 16 anos de idade. Eu creio que seja ele, tá? Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Tinha uns 15, 16 anos de idade, no hospital, prestes a morrer, e os médicos diagnosticaram 3 meses no máximo de vida para ele. E aí, chegando ali, o pastor dele foi visitá-lo, e ele esperava o quê do pastor?
olha, Deus vai te curar, eu vim aqui para orar por você, eu sei que você vai sair dessa. Uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra, sabe, de uma oração de poder. Mas ele falou assim, meu pastor foi lá me dar extrema-unção, porque ele disse, olha, logo, logo você estará com o Senhor, você é salvo. Então ele ouviu isso do pastor e falou, meu Deus, eu queria ouvir outra coisa do meu pastor. Meu pastor foi encomendar a minha alma. E aí ele disse que ele começou a ler a palavra, e ele começou a ler a palavra onde dizia que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta. E falou, isso é verdade. Então aquilo que ele estava lendo deixou de ser uma palavra logos, conhecimento, e passou a ser uma palavra rema. Quando aquilo entrou no coração dele, chocou. Imediatamente ele começou a tirar todas aquelas roupas, desligar todos os aparelhos e saiu andando, e as pessoas saíram correndo atrás dele. E ele morreu com 90 e poucos anos, para quem ia morrer com 16, 17 anos de idade. Queridos, deixa a palavra entrar no teu coração. Deixa a palavra fazer efeito. Amém? Tema que nós vamos ministrar hoje, que o Marcos me pediu aqui, ministrar sobre o meditar na palavra. Todos nós, sem exceção, todos nós temos as nossas crenças. E nós vivemos baseados nessas crenças. Somos motivados e guiados por aquilo que nós acreditamos ser certo. As nossas crenças determinam a nossa maneira de viver. Eu me recordo um período da minha vida que eu e minha esposa, nós brigávamos demais. Chegamos a pensar em separar até, isso já tem alguns anos, né? Não é coisa recente não, muitos anos atrás. E eu lembro que o Gumer, pastor Gumer, meu discipulador, chegava para mim, você está errado. Eu falava, não estou errado, ela que está errado. E a gente até discutia, porque eu dizia, ela que está errado, e a gente discutia, eu estou certo, e não sei o quê. E eu não me dava até muito bem com os meus filhos, eles eram pequenos ainda, brigava muito com os meus filhos, e todo discipulado era a mesma história. Qual é o assunto? Briga com a esposa, briga com os filhos. Muito mais a briga com a esposa. E ali eu fui sendo tratado. Eu era teimoso, turrão. Eu tinha uma crença. E aquela crença me conduzia na minha maneira de viver. Eu estou certo, eu estou certo. Eu lembro até hoje as minhas palavras. Eu estou certo, ela que está errada. E quando eu estava prestes a perder minha família, minha filha pequena, não era ainda adolescente, estava quase chegando à adolescência, ela enfiou o dedo na minha cara e disse, eu te odeio. Aquilo me chocou muito, e aquilo levou-me a refletir sobre a minha maneira de viver, de pensar, sobre as minhas crenças. Como eu disse, as nossas crenças determinam a maneira como vivemos. Não sei se você sabia ou não, mas 95% das nossas decisões são tomadas por essa crença que nós temos no nosso interior. De onde vem esta crença que está formada dentro de nós? Do convívio familiar, dos nossos pais, nossa parentela, mas muito mais com os nossos pais, com a sociedade, nosso trabalho, as pessoas com quem nós nos relacionamos, na escola e até mesmo na igreja, ou as pessoas com quem nós convivemos. Nós vemos pessoas firmes na igreja, vemos pessoas que não estão nem aí, vão para a igreja apenas por ir. Ou seja, as pessoas com quem nós convivemos refletem na nossa maneira de viver, no nosso sistema de crença. E o nosso sistema de crença nos leva a tomar certas decisões, e toda decisão que nós tomamos resulta em bênçãos ou maldições. Todas as decisões, queridos, ou vão atrair bênçãos ou trarão maldições para nós. Nem sempre as nossas crenças e atitudes estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Algumas sim e outras não. E esses princípios da palavra de Deus é o que vão determinar se as nossas atitudes, né, de acordo com as nossas atitudes, se virão sobre nós bênçãos ou maldições. E quando nós atraímos para nós maldições por causa das nossas atitudes, atraímos maldições para nós, mas também atraímos maldições para aqueles que convivem conosco. Esposa, filhos, e acabam padecendo e sofrendo por causa das nossas escolhas. Vida financeira é afetada,
vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual, tudo isso. Algumas vezes até tomamos algumas decisões, não baseadas nessa crença, mas às vezes por algo que nós ouvimos e a praticamos. Mas será o nosso estilo de vida, isso que nós praticamos, enquanto o que ouvimos não se tornar integrante do nosso sistema de crença. Por exemplo, durante um tempo eu não dava o dízimo na igreja em hipótese alguma, cristão, mas não dava o dízimo em hipótese alguma. Depois de tanto eu ouvir a palavra de Deus, eu passei a dar o dízimo, porém baseado naquilo que eu vi, mas ainda não fazia parte do meu sistema de crença. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aquilo determinava algumas ações minhas, mas não era o meu estilo de vida. Não estava ainda incluído no meu sistema de crença. Então eu praticava aquilo, os dízimos, as ofertas e outras atitudes. Um outro exemplo é, eu já vi filho de pais ricos que também se tornaram ricos sem qualquer ajuda dos pais. Por quê? Por causa do meio em que eles viveram, por causa do meio em que eles foram influenciados, por causa do sistema de crença que foi criado dentro de nós. Quando um filho desse, por exemplo, que eu citei agora, ele enriquece sem qualquer ajuda do pai, é porque o motivo é que nós atraímos para nós aquilo que nós somos e não aquilo que nós queremos. Nós acreditamos numa coisa, nós vamos até o fim. Isso porque está dentro de nós, está incluso no nosso sistema de crença. Então, se isso está incluso, nós vamos atrás daquilo com determinação, com garra, às vezes atrás de coisas que são benefícios, bênçãos, vitórias para nós, mas às vezes por causa do nosso sistema de crença, muitas vezes também nós vamos atrás de coisas e fazemos coisas que não agradam a Deus, aliás, ferem os princípios da palavra de Deus. Como mudar o nosso sistema de crença, esse sistema que está formado dentro de nós? Assim como as experiências negativas causam marcas que guardamos em nossas mentes, as experiências positivas também nos marcam. E não sei se você já conhece essa história, mas é a história de um técnico de futebol americano, Lombardi é o nome dele, um técnico de futebol americano, e que o seu time perdia, eles cometiam muitos erros, então ele passou a filmar todos os erros, extraiu num filme os erros que eles cometiam, reunia o time e começava a passar. Está vendo aqui, ó, vocês erraram, olhem aqui. E ele esperava o quê? Vocês estão vendo onde vocês erraram, vocês vão mudar de atitude e vocês não vão cometer mais erros. Mas sucessivas após vezes, continuavam cometendo os mesmos erros. Interessante. De repente, ele resolveu fazer o contrário, mostrar os acertos deles, não mais os erros. E quando ele começou a mostrar os acertos, aquele time passou a ser um time vencedor, e ele passou a ser o maior técnico de futebol americano que os Estados Unidos já conheceu. A influência, como eu disse, experiências positivas nos marcam, assim como experiências negativas também nos marcam. A boa notícia é que o nosso sistema de crença pode ser mudado, queridos. Se o seu sistema de crença hoje é muito parecido com o meu, aquele de turrão, de teimoso, e achando que você estava certo, sabe? Mas você vendo as coisas piorando a cada dia, e você ainda continuava teimando e insistindo em permanecer naquela sua opinião só para não dar o braço a torcer. Porque você acreditava que você estava certo. Só que aquilo estava mostrando claramente que eu estava perdendo a esposa, perdendo os filhos. Eu precisei tomar um choque da minha esposa ao ponto de dizer para mim, eu tenho repugnância de você. A minha filha dizer, eu tenho ódio de você, por causa do meu sistema de crença, por causa das minhas atitudes. Eu quero dizer que você não precisa chegar a este ponto, queridos. Eu precisei chegar a esse ponto para acordar e viver o que eu vivo hoje. Hoje eu posso dizer para vocês que meus filhos me amam de paixão, eu os amo de paixão. Assim como eu fui transparente com vocês e mostrar esse lado
ruim que eu tive na minha vida, hoje eu mostro para vocês, falo a verdade, hoje nós vivemos um pedacinho do céu em casa. Sabe, hoje nós podemos dizer que eu falo que é o melhor tempo que eu tenho quando nós estamos reunidos em casa, nós nos reunimos, começamos a dar risada, e um brincar com o outro, é um momento tão gostoso de descontração. A minha filha liga para mim, pai, estou indo aí, nós vamos dormir aí, sexta, sábado, domingo, quando ela vem, ela passa o final de semana com a gente, ela mora em Pinheiros, nós moramos aqui em Alphaville. Que momento tão gostoso que a gente tem, mas nem sempre foi assim, por causa do sistema de crença que estava no meu interior, que determinavam as minhas ações. E as minhas ações determinavam o que estava vindo sobre mim, bênção ou maldições. Como eu disse, a boa notícia é que o sistema de crença que está no nosso interior, ela pode ser mudada. Você vai falar como? Eu vou dizer para você, inserindo os princípios bíblicos no nosso sistema de crença, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. João 8,32, como eu já disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos 12,2, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se o teu entendimento era um entendimento errado, você pode renovar, querida, a sua mente, os seus conceitos, os seus princípios. Mas eu sempre pensei assim, mas eu sempre acreditei assim. Meu pai também sempre fez assim. Mas se ele também fez assim, sempre fez errado, nós não somos obrigados e não temos que carregar esta herança dos nossos pais. Queridos, nós temos que romper. Eu digo o seguinte, o que estava destinado à minha família. O meu bisavô, meu pai era alcoólatra, graças a Deus não é mais, desde o ano de 86, mas ele era alcoólatra, meu pai. Meu avô, eu não conhecia, ele morreu aos 34 anos de idade, porque bebia. Meu pai tinha 10 anos de idade. Meu bisavô também morreu de tanto beber, queridos. A Bíblia fala que a maldição vai até a terceira e a quarta geração. O que estava destinado a mim e a minha família, aos meus irmãos, sermos também alcoólatras. Então, quando eu aceitei Jesus, Jesus começou a operar na minha vida, porque eu permiti, porque muitas vezes nós trancamos o nosso coração, nós nos fechamos para a palavra de Deus, para o mover de Deus. Mas Deus começou a agir na minha vida, começou a agir, eu fui o primeiro a me converter na minha casa, depois foi meu outro irmão, depois meu outro irmão, só falta uma irmã. Mas a gente vê Deus quebrando esse sistema de crença que estava dentro de nós, um sistema de crença maligno, maldito. Como eu disse então, Romanos 12,2, não sede conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se o nosso sistema de crença não for mudado pela palavra de Deus, que é a verdade, queridos, vamos continuar experimentando dores, sofrimentos, angústias, doenças, enfermidades. Durante muito tempo eu tive mágoa no meu coração de uma pessoa, e aquela mágoa lá dentro, e eu não dormia, porque a mágoa traz isso. A pessoa não dorme, a pessoa fica presa a outra por laços de alma, insônia, dores no estômago. Estava num casamento onde deveria ser um momento de alegria, uma festa, estava pensando na pessoa. Não, eu estou certo, essa pessoa tem que me procurar, essa pessoa tem que me perdoar. Aliás, essa pessoa eu tenho que me vir pedir perdão. Eu tinha isso dentro de mim, ela, até que o Senhor, eu aprendi pela palavra de Deus que não importa quem errou, nós temos que procurar e nos reconciliar, perdoar, independente do erro, inclusive, amar o nosso próximo. Mas eu tinha isso dentro de mim, um negócio muito forte, um negócio muito enraizado. E se eu olhar para o meu pai, eu vejo isso nele. Meu pai foi assim durante a vida, muita mágoa das pessoas. E isso nos traz tristezas, amarguras, doenças, enfermidades, roubo. E não é o que Deus planejou, nem para mim e nem para você. A Bíblia deixa bem claro que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Aliás, eu digo mais, Ele ainda nos lança aos atormentadores. É isso que eu acabei de dizer, doenças, angústias, miséria, dores, sofrimentos. 70% experiência na igreja. Quando tem uma pessoa endemoniada,
procuram o pastor Rogério. Pessoa endemoniada, pastor Rogério. Já vincularam isso comigo e ultimamente eu tenho treinado os jovens, tenho treinado as pessoas para que não fique centralizado em mim. Mas, queridos, a cada 10 pessoas que caem endemoniada, 7 falta de perdão. É interessante. Não tem nada a ver com a palavra, mas sinto do Espírito Santo de falar isso aqui agora. Nesse penúltimo domingo, uma mulher veio pedir oração por mim, pela primeira vez apareceu na igreja, porque o marido estava com tuberculose, ela também estava com tuberculose. E uma irmã disse, posso trazê-la na igreja, pastor? Como é essa questão? Eu falei, pode trazer, mas pastor, o senhor não tem medo? Não, nenhum. Nenhum mal me afligirá, eu tenho certeza disso, que não terei problema nenhum. Pode trazê-la. Precisa vir de lencinho? Eu falei, não precisa trazer nada, pode trazê-la. Quando eu coloquei a mão nela, já começou a rosnar, aí já caiu endemoniada. Gastamos lá uma meia hora até que ela fosse liberta. Eu disse, querida, falei para ela assim, se você está endemoniada porque tem uma porta aberta, tem uma brecha aí aberta. Eu falei, eu não sei qual é, mas você sabe qual é. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer, você tem mágoa, ódio ou rancor de alguém? É a primeira pergunta que eu sempre faço. Pessoa, pastor, eu odeio meu marido, quero vê-lo morto. É interessante, queridos, 70% das pessoas que estão endemoniadas hoje, nem todas vão ficar endemoniadas, mas vai dando vazão, até que as pessoas acabam ficando endemoniadas. É interessante isso. Mas aí você vê a vida das pessoas tristes, amarguradas, deprimidas, angustiadas, doentes, não dormem, não trabalham direito, porque não perdoam. Se Deus estiver falando com você, haja depois. Busque a pessoa para perdoar, não importa o que a pessoa fez para você, queridos. A nossa vida sempre vai se mover em direção daquilo que nós cremos, e aquilo que nós cremos domina as nossas ações, a nossa atitude. O povo de Israel saiu do Egito, saiu do cativeiro do Egito, percorreram longos anos, todo aquele deserto, todo aquele caminho percorreram, passaram por muitas lutas, dificuldades, lutaram, guerrearam para conquistar as terras, os povos e as nações, e venceram. Mas quando eles avistaram a terra prometida, foram lá, espiaram a terra prometida, viram que era tudo aquilo que Deus havia dito para eles. Uma terra que emana leite e mel, uma terra que eu vou dar para vocês por herança, é de vocês, Deus prometeu. Só que 12 foram espiar aquela terra. 10 voltaram dizendo, não é para nós. Vamos voltar para o Egito. Por quê? Por causa do sistema de crença deles. Eles tinham sido libertos do Egito, porém ainda o sistema de crença deles dizia, vocês ainda são escravos. É o que dizia dentro deles. Diferentemente de Josué e Calebe, disseram para eles, calem-se. Olha o sistema de crença. Josué e Calebe andavam direto com Moisés. Então o convívio com Moisés influenciou o sistema de crença de Josué e Calebe. Tanto que eles disseram, calem-se. Essa é a terra que Deus nos prometeu. Olham diferentes atitudes, diferentes posturas diante da mesma situação. Olhos diferentes, corações diferentes, os sistemas de crenças diferentes que estavam determinando situações diferentes. A mesma situação, o mesmo momento, mas o sistema de crenças estava mostrando para eles algo novo, algo diferente, sendo que aqueles outros 10 não eram qualquer um. A Bíblia fala que foram 12 príncipes que foram enviados a espiar o Egito. Deus não escolheu ali Moisés aleatoriamente, vai você, não, diz que escolheu 12. Todos eram príncipes. Mas olha o sistema de crença que estava dentro deles, de escravos ainda. Não é porque eles saíram da terra da escravidão que eles deixaram de ser escravos. Para experimentarmos a vontade de Deus, como eu disse, queridos, que é boa, perfeita e agradável, o Romanos 12, eu vou repetir de novo, diz, não sejam conformados com a situação, com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Precisamos renovar. Quantos de nós fazíamos coisas
falávamos coisas absurdas, que a gente olha para o nosso passado hoje e a gente fala, como eu fazia aquilo? Por que eu fazia? Por que eu falava? Como eu agia daquele jeito? Por quê? E hoje você não faz mais. Porque o seu sistema de crença foi sendo mudado, transformado pelos princípios da palavra de Deus. Nós estávamos conversando ali na sala, eu, o pastor Marcos e o Ricardo, é isso? O Ricardo dizendo, poxa, eu agia assim, eu fazia assim, eu era assim, hoje eu faço assim, assim. Por quê? Porque o sistema de crença dele mudou. Mudou pelos princípios da palavra de Deus. Mudou pela palavra de Deus, queridos. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. E quando nós mudamos o nosso sistema de crença, ainda que estejamos embaixo, sabemos que a tendência é subir. O que eu quero dizer com isso? Olha para a vida de José. Queridos, ele estava no calabouço, acusado de ter agarrado a esposa do seu capitão. Estava no calabouço. Ele mudou o ambiente em torno do calabouço, ao ponto de influenciar todo o calabouço, ao ponto de ele ser reconhecido lá dentro e ainda ser lembrado depois e ser colocado diante do rei. Se o teu sistema de crença é o de Jesus, a mente de Jesus, um coração de Jesus, se você tem fé, se você está amparado e baseado na palavra de Deus, você pode estar passando por necessidades financeiras, matrimoniais, seja o que for. Você pode estar no lodo hoje, mas você tem dentro de si, no seu sistema de crença, que isso é por um tempo, logo você estará em cima novamente. Amém? É olhar a vida de José, é olhar a vida de Daniel, é olhar a vida de tantos homens que passaram por tantas dificuldades, mas confessavam a palavra, confessavam aquilo que estava dentro do interior deles. Não eram meras palavras que saíam da boca, mas saíam do seu interior. Eu gosto de citar o caso do pastor Gumer, como eu disse, quando nós começamos há 12 anos atrás, nós éramos um grupo de 35, 40 pessoas, não mais do que isso. E ele foi convidado aí para Santarém, Pará. Ele ouviu dizer de um mover que estava tendo lá. Nós, nesta época, chamávamos Igreja Plenitude em Cristo. De 3 anos para cá, nós somos Igreja da Paz, porque nós entramos debaixo desta igreja aqui. Depois eu comento isso. Mas, enfim, essa Igreja da Paz existia lá em Santarém. E qual que era a mentalidade do pastor Gumer? Hoje nós estamos num grupo de 100 pessoas. Quando ele foi para lá, não chegava a 170 pessoas, ele foi para lá, puxa, se eu chegar numa igreja de 500 pessoas, eu estou muito satisfeito, olha só, 500 pessoas, eu estou ganhando. Claro que a gente sempre anseia mais, mas a mente dele, ele sempre comentou, que sempre se ele conseguisse 500 pessoas, ele se consideraria realizado. Interessante. Aí ele foi para Santarém, chega lá, Santarém, uma única igreja, chamada Igreja da Paz, com 20 mil membros. Aí ele disse, meu Deus. E eu vou dizer hoje a cidade tem 240 mil habitantes. A Igreja da Paz, hoje, lá em Santarém, tem 70 mil membros. Uma igreja. Tem assembleia, tem presbiteriana, tem tantas outras igrejas lá. E o pastor Ebe, que é o mentor desta igreja e tudo, ele costuma dizer, a pessoa que não quiser ser crente, não quiser ser um cristão, vai ter que sair de Santarém. Porque se somado à Igreja da Paz, com 70 mil, as demais igrejas, Santarém é já do Senhor Jesus Cristo. Mas se você for para lá, queridos, eu já fui para lá 3 vezes. Né? O pastor Ebe fala, se você quer fazer um estágio de como é o inferno, vá para Santarém e você conhece um pouquinho. O calor de lá é insuportável. O ar-condicionado está ligado, está em cima de você, você está transpirando. Né? O esgoto a céu aberto. Você vê uma casa boa aqui, grudado à casa boa, você vê uma casa de madeira, asfalto praticamente você não vê. Os ribeirinhos, né? Então, a fama dos ribeirinhos, o pessoal que gosta de levar a vida mansa, só pescar, comer peixe. Mas é mesmo, se você for para lá. Deus pegou literalmente pessoas que a humanidade não daria nada, diriam, esses não vão fazer nada, não vão dar em nada, não vai acontecer nada aqui. E hoje saem de lá, queridos, grandes líderes.
Mas o que influenciou tudo aquilo? O sistema de crença do pastor Abe. Sabe como ele começou a igreja? Ele alugou um salão e chegou lá e anunciou na cidade que ele ia começar a igreja. Foi a irmã dele, o cunhado dele que era casado com esta irmã, um ministro de louvor e um outro irmão apareceram no dia. 5 pessoas e mais ele. E aí o pastor Abe, se você o conhecer, ele é desse jeito mesmo. E ele disse, acabou o louvor, então ele foi lá na frente. Eu queria pedir para toda a igreja, esta multidão ficar de pé em nome de Jesus. Quem olhasse diria, está louco? Mas por causa do sistema de crença dele. O Gumer diz, eu já andei com pessoa que tem fé, mas que nem este homem não. Quantas vezes eu vou levá-lo para o aeroporto, ele fala assim, a gente sai em cima, não vai dar tempo, pastor Abe, não vai dar tempo. Fica em paz, acontece alguma coisa, o voo lá atrasa, não sei o que acontece, ele nunca perde o voo. É interessante, queridos. Você vai falar, mas ele é irresponsável. Não, é o sistema de crença, ele tem uma fé tremenda que as coisas vão acontecer e acontece. E a fé dele é tão grande, só para vocês terem uma ideia, há 8 anos atrás, ele com uma igreja com 20 mil membros, ele saiu desta igreja de Santarém, pegou 50 famílias tempo integral, e foi para Fortaleza, e colocou o segundo pastor dele em primeiro, e todo mundo dizia, vai afundar a igreja. Foi o período em que a igreja mais cresceu, pois que ele colocou uma pessoa no lugar dele. E quando ele foi para Fortaleza, disseram para ele, aqui não vai dar certo, aqui o povo é religioso, aqui o povo é católico, aqui você vai sofrer, aqui não vai dar certo. 8 anos, a igreja já tem 8 mil membros, e é a maior igreja de Fortaleza hoje. Por causa do sistema de crença que está dentro do seu interior, que influencia não só as pessoas ao seu redor, mas as situações em torno dele. Mas também o contrário é verdadeiro. Se você é aquele que, a gente fala, né, que tem o uruca, né, o ó céus, ó vida, né, nada vai dar certo. Se o teu sistema de crença é esse, é o que vai acontecer com você. Esses dias eu fui advertido por um livro. Deus usa filmes, Bíblia, irmãos. E eu peguei um livro do Kenneth Reagan. Um dia que eu estava meio para baixo. E eu abro o livro, dia 12 de novembro. Princípios da Fé. Eu não lembro exatamente o que é da fé do Kenneth Reagan. Ele é uma ministração a cada dia, todos os dias do ano. Eu abri no dia 12 de novembro deste ano. E começa dizendo assim, você tem fé para ver cegos enxergando, surdos ouvindo, aleijados andando, fé para ver mortos ressuscitando, e você não tem fé para crer que eu possa suprir as necessidades financeiras, não minhas pessoais, graças a Deus, mas a empresa onde eu trabalho. Você não tem fé, e ele diz assim no livro, a fé que eu exijo para curar um cego é a mesma fé que eu exijo para que eu supra as tuas necessidades financeiras. Meu sistema de crença, se alguém perguntasse para mim, você crê que esse morto pode ressuscitar agora? Eu creio. Você crê que Deus pode mandar agora um grande cliente? Eu estava fraco na minha fé. Então o sistema de crença estava determinando o andar da empresa a qual eu dirijo. É interessante isso, nós precisamos vigiar as nossas atitudes. Queridos, nós precisamos vencer a resistência que muitas vezes nós temos. Se você pegar um elástico, esse que a gente usa mesmo em escritório, se você pegar e puxá-lo, né, ele vem até aqui. Né? Mas se você soltar, o que acontece? Ele volta. E assim é o nosso sistema de crença. Nós precisamos renovar o nosso entendimento, mas não basta renovar hoje aqui. Tem que ser algo contínuo, um processo, até que sejamos transformados no nosso princípio de crença, no nosso interior. Na vida não se atrai aquilo que queremos, mas aquilo que somos. Para levar o povo à terra prometida, Deus levantou um líder chamado Josué. Olha que Josué ouviu de Deus. Esforça-te. Josué 1,6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Para que Deus falou para ele, esforça-te,
tenha bom ânimo. Para que ele disse aquilo? Porque ele estava com o seu sistema de crença naquele momento abalado. Moisés tinha falecido, morrido, e ele foi o primeiro a saber disso. E ele disse, agora é você que vai conduzir meu povo. Mas Deus, Moisés ele tinha, Senhor, Moisés, eu não, quem sou eu? Ali o seu sistema de crença, por um momento, por um instante, foi abalado. Por isso que Deus falou para ele 3 vezes, tenha bom ânimo, não desanime, não perca este ânimo dentro do seu interior. Você tem, você pode, você é capaz. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu povo, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Vou repetir. Quando ele estava falando aqui, Deus estava falando com Josué. Ele disse, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu quero falar deste versículo, 4 princípios que podem mudar o nosso sistema de crença. Primeiro aqui, que o próprio Josué ouviu do Senhor, o falar. Falou para ele, o quê? Falar deste livro da lei. O falar. Já que nós podemos falar livremente, queridos, então que saia da nossa boca palavras que edificam. Palavras de vida. Palavras de bênção. Muitas vezes a gente se pega soltando palavras, né? Outro dia nós estávamos brincando, eu e o Gumer, né? O Gumer, ele começou a ficar calvo aqui em cima, e aí ele falou, você também está ficando e tal, brincando. Eu falei assim, eu morro banguelo, mas não morro careca, brincando com ele. Aí ele já me corrigiu. Ele fez assim, eu já entendi, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Né? Muitas vezes até numa brincadeira a gente solta palavras, queridos, que vão contra nós. Contra nós. Palavras que, na verdade, nós soltamos, às vezes até involuntariamente, não percebemos o que está saindo da nossa boca. E aquilo que sai da nossa boca tem poder de vida e de morte, de bênção e de maldição. Então nós temos que tomar cuidado. Nada está dando certo esse ano para mim. Parece que esse ano, meu Deus do céu, parece que um urubu sentou no meu telhado. Então a gente começa a soltar palavras mediante aquilo que nós estamos vendo. Agimos como aqueles 10 príncipes. Essa terra não é para nós. Sendo que o Deus disse, é para vocês sim. Então nós temos que tomar cuidado. Tiago 3,4 fala assim, vede também a naus, falando de navio, né? Vede também os navios que sendo tão grandes, são levados de impetuosos ventos. Se viram como um bem pequeno, viram o leme para onde quer, a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Poder das palavras. Tome cuidado com as palavras que saem. Eu me recordo, isso uns 10 anos atrás, meu filho ensinando, o meu irmão ensinando seu filho lá, não sei se era português, matemática, e de repente ele foi corrigir. Você é um babaca, eu já te ensinei isso, você não aprende. Eu falei, você não sabe o que você está falando. Você está chamando o seu filho de burro. E eu, sabe, com todo amor e com todo carinho, eu corrigi por causa das palavras que nós soltamos. Né? Eu não sei se você conhece essa história, mas a história, eu sempre confundo se é Dr. Ray ou Dr. Roy, né? o cirurgião plástico. Dr. Ray. Eu li a história dele, achei super interessante. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele já tinha cometido pequenos furtos e dava um trabalho para os seus pais. Um dia o seu pai pegou e o trancou num quarto escuro e disse que apagou a luz realmente e começou a gritar com ele lá dentro do seu quarto.
e começou a dizer: você não vai dar em nada, você vai ser um vagabundo, um bandido, um ladrão, você vai acabar sendo morto pela polícia. Eu lembro dessas palavras na reportagem que eu li. E aí a entrevistadora, na verdade, estava perguntando a ele, Dr. Ray, e aí, como é ser um homem? Essa revista eu li tem uns 8, 10 anos atrás. Como é ser um homem de sucesso? O senhor já deve ter realizado todas as coisas na vida, né? O senhor já deve ter comprado os melhores barcos, os melhores carros, as melhores joias, as melhores casas. Eu acho que o senhor já realizou todos os seus sonhos. Eu acho que o senhor não tem nenhum sonho a realizar. Ou o senhor tem? Nesta hora ele ficou introspectivo, baixou um pouco a cabeça e começou a chorar. E diz na reportagem que ela teve que interromper por um momento a reportagem e esperar ele derramar as lágrimas. Aí ele retomou, e aí ela voltou a fazer a reportagem. Ele disse: tem um sonho ainda que eu não realizei. O meu sonho de poder ir para o Brasil, ele não tinha vindo ainda, e olhar nos olhos do meu pai e dizer para ele: pai, eu venci. Pai, eu venci por causa de você. Pai, aquelas palavras que você disse que eu não seria nada, pai, eis aqui, eu fui colocado diante de homens ricos e poderosos. Pai, eu não morri, eu não fui morto pela polícia. Pai, eu não sou um vagabundo, pai. Ele diz que aquilo gritava dentro do seu coração, na sua alma. Seu maior sonho era poder olhar nos olhos do pai e dizer para o pai isso. Por causa do quê? Marcas, poder das palavras que saem da nossa boca. Nós podemos, como eu disse, matar uma pessoa. Não precisamos ter um revólver para matar uma pessoa. Uma faca, nós podemos matar uma pessoa com palavras. Depois ele diz, aqui Deus fala para Josué: medite nesta palavra dia e noite, e tenhas cuidado. Medite dia e noite. Lamentações 3:21 diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é ao Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele, para que a alma que o busca. Queridos, você pode passar por lutas que forem, você pode ter feito o erro mais grave que você possa ter feito. Aqui a Bíblia é bem clara que o Senhor sempre nos estará esperando de braços abertos para nos perdoar, nos amar, independente do erro que tenhamos cometido. Tem uma mulher lá na igreja, que eu oro por ela já há alguns anos. Não vou dizer que eu desisti de orar por ela, mas ela precisa se ajudar. Essa mulher já caiu endemoniada não sei quantas vezes, e eu sei o problema dela. Ela cometeu 2 abortos na sua adolescência, e ela não se perdoa. Eu disse, mas a palavra de Deus deixa claro que Deus já te perdoou. Você crê nisso? Creio. Sim, mas eu não consigo me perdoar. Eu falei, quando você se coloca nesta posição de você não se perdoar, você está colocando acima de Deus, porque Deus que é Deus, é supremo, já te perdoou, e você não quer se perdoar, você está colocando acima dele. E ela não consegue se perdoar. E ela não consegue acreditar que Deus já a perdoou. E ela vive uma vida de sofrimento, angústia, sofrimento. Não conhece a misericórdia do Senhor, não conhece o amor do Senhor, não conhece a fé, a esperança. Ela está sendo literalmente consumida por algo, porque o sistema de crença dela diz: eu não mereço perdão, não mereço perdão, não mereço perdão, não mereço. Não sou digna do perdão do Senhor, eu matei 2 vidas. Eu já peguei vários homens de Deus que vieram na nossa igreja, já coloquei ela de frente para ministrar com ela, mas não tem jeito, sistema de crença. Não renovou. Visualizar, queridos. Como eu disse, o pastor Gumer, quando foi para lá, para Santarém, e viu aquela igreja de 20 mil membros, perto de um sonho que ele tinha de 500, ele falou, uau, meu sonho é muito pequeno. Eu sonho pequeno demais. Eu quero nações, eu quero povos, agora eu quero muito mais. Como eu disse, as experiências negativas nos marcam, mas as experiências positivas também nos marcam. Eu, antes de ir a primeira vez para lá, nós já tínhamos
uma célula, e tinha uma célula numa casa, e nós íamos multiplicar a célula. Quando eu fui visitar essa casa, eu falei, nossa, não tem condições, parede mofada, está tendo goteira aqui, sofá rasgado, não, deixa para lá, não vamos trazer uma célula para essa casa aqui não. E logo em seguida eu fui para Santarém. Quando eu chego em Santarém, numa casa mais simples do que essa, que eu tinha dito que não era digna de receber uma célula no terraço, uma outra célula acontecendo simultaneamente no corredor da casa, e uma outra célula simultaneamente acontecendo num quartinho pequenininho, onde a mulher era cabeleireira, tinha o seu salãozinho. Eu acho que não passava disso daqui, ia acontecendo numa outra célula. Eu falei, Deus, me perdoe, Senhor. E Deus agindo, e Deus fazendo. Por causa do quê? Sistema de crença, valores. Queridos, como eu estava dizendo para vocês, Josué, qual a postura que Josué teve diante dos outros príncipes? Eles viram a mesma terra, a mesma situação, a mesma circunstância, mas o sistema de crença estava determinando para eles, os príncipes disseram, nós somos que nem gafanhotos. Para eles, Josué não falou isso, mas possivelmente ele deve ter falado, eles são gafanhotos para nós, porque o Senhor Deus está conosco. O Senhor Deus vai esmagá-los, e foi o que Deus fez, esmagou e deu aquela terra para eles, mas tudo por causa do sistema de crença que nos leva a vivenciar bênçãos ou maldições, vitórias ou derrotas. Quanto mais alta a carga emocional que nós recebemos, negativamente ou positivamente, isto vai influenciar, vai impregnar a nossa mente, vai impregnar o nosso coração, isso vai marcar as nossas vidas e vai marcar a vida das pessoas que convivem conosco. Eu li uma reportagem outro dia, achei muito interessante, os cientistas fazendo testes com macacos. Então eles pegaram uma árvore e colocaram um baita cacho de banana em cima da árvore, e aí quando os macacos iam subindo, já estou terminando, queridos. Quando o macaco iam subindo na árvore, eles pegavam um jato de água muito forte, e jogavam a água nos macacos, e para ver a reação deles. O macaco ia tentar subir, qualquer um, eles jogavam aquele jato de água forte nele. O macaco ia subir, jogavam. Nisso colocaram um outro macaco que ainda não tinha passado por esta experiência. Na verdade, tinham vários macacos lá. Aí pegaram um macaco que não tinha passado por essa experiência, colocaram lá dentro. Quando ele viu o cacho de banana, ele foi para subir. Quando ele foi para subir, os demais macacos seguravam ele, puxavam ele da árvore, não deixavam ele subir. Ele insistia em subir, os macacos puxavam ele, chegaram até bater nele. Por quê? Porque o sistema de crença deles dizia, se você subir nesta árvore, você vai se dar mal. Mas aquele outro não sabia disso, não tinha passado por essa experiência. O sistema de crença dele diz, se eu subir nessa árvore eu vou me alimentar, eu vou comer. Então as experiências, só que as experiências positivas, nós temos que permitir que elas fiquem dentro de nós. Mas as experiências negativas, que nem Romanos 12:2 diz, renovem o vosso entendimento, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos lançar fora essas experiências negativas. Outro dia o pastor Gumer também contou uma experiência, achei muito interessante. Na época que ele era adolescente, que ainda ele não era casado, tinha um jovem que ele disse, eu admirava esse cara, homem de oração, homem de louvor, e buscava as pessoas. Só que eles fizeram parte de uma igreja onde o pastor teve adultério, cometeu adultério, teve um racha na igreja, esta igreja, e eles saíram desta igreja. Hoje o pastor Gumer está aqui, numa igreja de quase 4.000 membros, e ele encontrou, tem uns 2 anos com esse jovem, quanto tempo, e aí como você está, não sei o quê, bem, a minha igreja, aquela igreja, puxa, e ele admirado, e você? Ah não, aquele pastor me magoou, aquele pastor me ofendeu, aquele meu pastor, 20 anos, passado 20 anos, ele não estava bem espiritualmente, tinha casado, tinha separado, tinha casado de novo, já tinha separado, estava afastado de Deus. Mas por quê? O sistema de crença dele estava lá, me magoou, me ofendeu, me humilhou, pisou, não perdoou a pessoa e ficou com aquilo dentro dele, sendo roubado dia após dia. Depois Josué falou a respeito, Deus falou a respeito de agir para Josué. O que ele disse?
disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. E eu quero dizer para você que um dos princípios aqui também é o fazer, queridos, é o agir. Qual foi a atitude da viúva de Sarepta num tempo de miséria, fome, doença? Chegou lá o profeta, 1 Reis 17:8, diz ali que chegou o profeta para ela e disse: o que você tem aí para comer, mulher? Tem um pouquinho de azeite aqui e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer isso e comer, não nos resta mais nada. Depois vamos morrer. Então pode fazer, mas você vai servir a mim primeiro. Naquela hora, o sistema de crença dela podia dizer: se eu comer, eu ainda vivo algumas horas, alguns dias. Ou o sistema de crença dela: confia no Senhor, confia no Senhor. Este é um homem de Deus. E nós sabemos que ela confiou neste homem de Deus. E aqui o profeta, e ela diz para o profeta: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite, uma botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-la para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre esta terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O sistema de crença, queridos, nos leva a acreditar nas promessas de Deus, ou nos leva a dizer: não, eu vou afundar, não vai dar. Na miséria, esta mulher prosperou. José, no calabouço, prosperou, por causa do sistema de crença. Se você quer ser próspero, você tem que ter atitudes de próspero. Se você quer ser um bom pai, você tem que ter atitudes de bom pai, ainda que você não seja. Você tem que mudar, tem que ter as atitudes, o agir. Quer ser um bom esposo, ainda que você não seja hoje, mas creia que você vai ser, e comece a ter atitudes. Comece a puxar o elástico e segure o elástico esticado. Quantos já pegaram documentos que está enrolado em elástico, depois de 2 anos, o elástico está esticado e não volta mais? Mudou o sistema de crença, queridos. Quero te convidar a ficar de pé. Eu vou contar aqui literalmente uma piada, mas a piada não é para distrair ninguém, nem para quebrar o gelo, mas faz parte da ministração aqui. Diz que tinha um cara muito feio, mas muito feio. E ele entrou numa loja de animais e de aves. Quando ele abriu a porta, ele se deu de frente com um papagaio. E o papagaio começou a olhar para ele, encará-lo. E olhava para ele, e ele começou a ficar incomodado, tanto que o papagaio só olhava para ele, olhava. E ele chegou: o que foi? O papagaio virou para ele e falou assim: você é feio. Aí o cara ficou indignado e deu um grito com ele, com o papagaio. Nisso apareceu o dono da loja. Disse: o que foi? O que está acontecendo? O seu papagaio está me ofendendo, ele não pode fazer isso com o cliente. E aí o dono: por que você está fazendo isso? Já te falei para você não fazer isso, não é a primeira vez que você faz isso. Para de fazer isso com as pessoas. E aí o papagaio com a cabeça baixada e levando a bronca, e ali continuou, levando a bronca e tal. E por que você fez isso? Aí o papagaio respondeu para o dono: eu só falei o que eu vi. O cara é muito feio. E aí ele continuou ali levando bronca. E aí o rapaz resolveu ir embora. Quando ele estava perto da porta, abrindo a porta, o papagaio gritou: ei! Ele foi: o quê? Você é feio.
Aí o dono deu uma bronca nele de novo e repreendeu o papagaio. E deu, não, você nunca mais vai fazer isso. Promete para mim que você não vai fazer. Senão eu vou te castigar e colocar você, tirar você desse puleiro, colocar você lá no outro lugar e tal. E começou a dar bronca no papagaio de novo. E nisso o papagaio baixou a cabeça, foi repreendido ali. O homem pediu perdão para o jovem. E aí ele estava indo embora de novo, ele pegou a porta, estava saindo, abrindo a porta, o papagaio gritou de novo: ei! E ele disse: o quê? Você já sabe. Ou seja, ele falou: você é feio. Amém? Nós vamos fazer aqui uma aplicação. Eu vou dizer para vocês: ei! Vocês vão dizer o quê? Eu vou dizer para vocês: vocês já sabem. Vocês precisam meditar na palavra de Deus para ter sucesso. Amém? Vira para a pessoa do teu lado então. Vamos exercitar. Um de vocês grita aí. Eu vou dizer: ei! O outro responde: o quê? Diga. Um diga assim: ei! E o outro diga: o quê? O outro: você já sabe. Você precisa meditar na palavra de Deus. Amém? Como ensaio, valeu. Vamos a última vez? A última vez? Vai lá. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Em pé mesmo, deixa eu orar por vocês. Coloca a mão sobre a cabeça. Senhor Jesus, em teu nome que eu quero orar por estas pessoas, interceder por essas pessoas que estão aqui, Pai. Todos nós, sem exceção, temos o nosso sistema de crença, ó Pai. Mas nós queremos que o nosso sistema de crença, Senhor, seja transformado, ó Pai, Senhor, renovado, Senhor, por Jesus Cristo. Nós queremos que o nosso sistema de crença, Senhor, esteja cativo a Ti, Jesus. Ajuda-nos neste processo, Pai. Cura-nos, ó Senhor, de todas as feridas, de todas as marcas negativas do passado, ó Pai. Que a nossa boca, Senhor, saiam palavras de vida, de poder, de fé, de transformação, Paizinho querido. Senhor, que o nosso agir também seja, Senhor, segundo os princípios da palavra de Deus, ó Senhor, e não os nossos, segundo as nossas crenças humanas. Eu te peço, Deus, abençoe a todos aqui, Senhor, nesta noite, que esta palavra, Senhor, possa ter entrado no coração, Senhor, e que possa fazer efeito, Senhor, que caia, Senhor, nesta terra boa e possa frutificar e dar frutos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, querido. Obrigado por todo o amor e carinho. A gente vai tocar. Obrigada. Deus abençoe. A gente vai tocar um último louvor. Enquanto isso, se você quiser trazer seus dízimos, suas ofertas, seus pedidos de oração. O pastor Rogério estava aqui falando sobre meditar na palavra, ele estava falando muito sobre fé, né? Sobre a gente colocar a palavra à prova. Eu estava pensando aqui comigo assim, pô, além de tudo, quando a pessoa é muito negativa, é chato demais, né? Vamos combinar. Aquela pessoa que você fala: não, mas eu vou, eu tenho fé. Aí vira o cara e vai... Você ainda tira o sarro, né? Ai, ai, ai. Fala sério, é muito chato, né? Você não quer ter fé, não tem fé sozinho. Não me arrasta junto, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Seu Santo Espírito vivendo em mim.
este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, perdido estou sem ti. Aleluia. A gente pode cantar mais ainda antes de ir embora. Eu queria, antes de você sair hoje, você vai pegar uma pulseira dessa, tá? Ela não é sua, mas você vai pegar. Por quê? Porque até amanhã eu queria que você saísse daqui hoje com um propósito. Até o final do dia amanhã, Deus vai apresentar a você alguém que você vai dar isso. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus vai honrar você. Vai honrar você com uma vida. Vai honrar você com uma pessoa que você irá se encontrar. Até amanhã. Profetizo isso na sua vida. Até amanhã, antes de você vir aqui novamente, você vai entregar isso. Você vai usar no seu pulso. Você vai orar de manhã quando sair de casa. E Deus vai apresentar para você. Eu não sei se é no seu escritório. Eu não sei se é na rua, quando você estiver passando. Eu não sei se essa pessoa vai estar lá plantando bananeira no shopping, né? Eu não sei onde ela estará. Para quem veio ontem aqui entende o que eu estou falando. Se você não entende, você tem que assistir o vídeo. Está lá na internet, o culto de ontem. E amanhã eu quero te dar o seu, tá bom? Essa não é sua, você vai receber agora. Daí amanhã você recebe a sua, tá bom? Então eu queria que você, ao sair, pegue com a Aninha, pegue com a Vivi a sua pulseira, ore, entregue a Deus essa pessoa que você vai se comunicar com ela, e você vai poder simplesmente passar essa pulseira para ela e dizer, ó, eu vou orar por você, está aqui, eu senti de Deus nessa conversa, eu não sei como vai ser, deixa o Espírito Santo lidar com isso entre você e essa pessoa, mas você vai apresentar de uma forma simples, direta, Jesus a alguém.
Tá bom? Então você vai pegar essa pulseira ali no final antes de sair. Não se esqueça de vir pegar a sua amanhã. Amém? Deus abençoe você.